Fala galera, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Wendel Luiz e seja muito bem-vindo ao meu canal. Primeiramente eu quero desejar para você um bom dia, que Deus te abençoe. Quero pedir para você, para aqueles que não são inscritos, para deixar a sua inscrição aqui em nosso canal. Toda semana eu posto vídeos de seu interesse sobre política e religião, que são muito importantes. Peço o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e, se possível, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, familiares cristãos. Bom pessoal, para começar o nosso vídeo com essa imagem: Brasil, censura e regresso. Eu quero aqui deixar a minha indignação aos togados que se acham deuses em nosso país, que censuram, que prendem, que multam pessoas inocentes pelo simples crime de expor a sua opinião. Crime considerado atos antidemocráticos que não existem no nosso país. Simplesmente esse crime não existe. Não tem no nosso Código Penal, não tem na Constituição. Eles rasgam a Constituição. Então, eu deixo aqui minha indignação a esses togados que se acham deuses no nosso país. E digo, a sua hora vai chegar. Pessoal, continuando o vídeo. Neste vídeo eu irei fazer uma análise sobre os atuais acontecimentos no nosso país e sobre os eleitores de Jair Bolsonaro. Bom pessoal, aqui está o slide para todos verem. Olha, e essa análise ela foi a princípio feita pela Sonaira Fernandes de São Paulo, @Sonaira_SP, e pelo Tiago Cortez, @odescortez, entendeu? Então eu peço a todos que sigam esses ilustres, porque eles são muito importantes e vêm ajudando as pessoas a se libertarem da esquerda. Vamos lá. A eleição de 2022, eles disseram, comprovou que as pesquisas do IBGE demonstram há décadas: o público evangélico é conservador e tem importância capital no contexto eleitoral. Estima-se que quase 70% dos cristãos evangélicos votaram em Jair Bolsonaro, porque os evangélicos e a maioria dos cristãos defendem a Deus, pátria, família e liberdade, e votam em quem defende esses valores. Apesar da tentativa da mídia de demonizar Bolsonaro, os evangélicos votaram em peso nele. A maior parte dos eleitores de Bolsonaro são os evangélicos. Nenhum outro grupo civil abraçou tão fortemente a candidatura do nosso presidente. Vamos lá, esse é o segundo slide. Frei Beto, teólogo da libertação, com boné da CUT, do MST, e esse barbudo aí é o chamado Leonardo Boff, teólogo da libertação, ex-padre. E o item 2 diz que é de conhecimento público que o PT só chegou ao poder porque a ideologia da esquerda foi durante décadas infiltrada na base da Igreja Católica no nosso país, também nas escolas e universidades. Com o tempo, a teologia da libertação da esquerda tomou conta das comunidades e virou a ideologia política não oficial do clero católico no Brasil. O que pouca gente sabe é que o mesmo acontece no meio protestante, e o pior é há décadas. Esse aí é o reverendo René Padilha. Desde os anos 60, os militantes
como o reverendo René Padilha, eles trabalhavam para subverter a doutrina cristã no meio protestante. E Padilha foi um dos pioneiros da chamada teoria da missão integral na América Latina. E ele influenciou grandes líderes do protestantismo brasileiro, como Ricardo Godin, Caio Fábio e Ariovaldo Ramos. Esse TMI é uma maneira de enxergar a vida sob a ótica marxista de Karl Marx, que era satanista, perseguia cristãos e odiava o cristianismo e o capitalismo. E aqui diz que a influência dessa heresia chegou ao auge nos anos de 1974, no Congresso de Lausanne, na Suíça, onde quase 3 mil líderes evangélicos de mais de 150 países se reuniram e aderiram a essa teologia marxista e satanista. E retornando aos seus países, eles espalharam essas heresias marxistas nas mais diversas denominações evangélicas. E aqui, entre os apóstolos dessa teologia de missão integral no Brasil, está este aqui, esse careca aqui, que tem cara mesmo, tem uma cara de petista, o Ed René Kivitz e Ricardo Godin. E eles usam uma abordagem teológica fruto maduro da infiltração marxista, da missão marxista de libertação. O primeiro já disse que a Bíblia, o René Kivitz, diz que a Bíblia precisa ser revisada. E o segundo, Godin, já negou a soberania de Deus, preferindo apostar na capacidade humana de construir a história sem Deus. A influência de Kivitz e de Godin ainda é enorme, infelizmente, entre os protestantes históricos e tradicionais. E agora vem mais. E por meio do trabalho de pastores como Ariovaldo Ramos, a sensibilidade politicamente correta, tomou conta da mente de muitos líderes evangélicos. O vocabulário marxista do nós contra eles, dos brancos, dos pretos contra os brancos, nordestinos contra sulistas, ele virou uma teologia de púlpito, uma proposta teológica de púlpito. E tudo isso ele vem sendo plantado há décadas na mente das pessoas por meio da infiltração marxista na formação teológica de pastores e também de professores. Sabendo-se dos efeitos de longo prazo, os apóstolos dessa missão, eles focaram na perversão da verdadeira teologia, ocupando a mente de grandes líderes evangélicos. Os primeiros resultados veremos agora. Para quem não sabe, pessoal, esse aqui, eu vou até ampliar um pouco mais a imagem. Esse aqui é um pastor. Esse é o pastor Paulo Marcelo, que trabalhou na campanha eleitoral do Lula desde o começo. E ao contrário do Kivitz e do Ariovaldo Ramos, esse chamado pastor, que para mim é pastor do diabo, ele é pentecostal, se diz pentecostal, infelizmente tem grandes entradas nas igrejas conhecidas como avivadas. Esse pastor foi incumbido da missão de reaproximar Lula do povo evangélico, para enganar novamente o povo evangélico. Assim, ele realizou diversos eventos durante a campanha, levando ao meio pentecostal, conhecido pelo seu conservadorismo, uma abertura ao petismo. Isso só foi possível porque lá atrás tiveram pessoas como René Padilha, espalhando as sementes do comunismo na igreja evangélica. Bom, para aqueles que são adventistas do sétimo dia como eu, esse é um herege bastante conhecido. Eu gostava até das músicas dele, chamado Leonardo Gonçalves, cantor
ex-adventista, porque ele não é mais adventista, ele não representa os fundamentos da igreja adventista, que é uma igreja conservadora, é uma igreja remanescente. E esse aqui é um herege, um apóstata, ele aposta toda a fé, disse abertamente que perdeu tempo na igreja, e após a eleição explodiram, como vocês puderam ver, a apostasia que escandalizaram o meio evangélico. Foi o caso do cantor gospel Leonardo Gonçalves, que era tido como uma das grandes vozes da música cristã. E Leonardo Gonçalves, ele cantou no comício do Lula e de seus aliados, além de pedir abertamente voto para o candidato do PT. Candidato que a Dilma, que fez um conluio com ele, disse que faria uma aliança até com o diabo para vencer os seus inimigos. E o Leonardo Gonçalves, ele atacou as bases da fé cristã com o mesmo vocabulário marxista que vemos fora das igrejas, mais um fruto dessa missão internacional para perverter a religião cristã. Vemos aí, ultimamente, esse aqui é o caso mais recente, cantor Kleber, se não me engano, cantor Kleber Lucas ao lado desse comunista que vive de forma capitalista, ou seja, a maior hipocrisia. Bom, pessoal, como vocês viram aí, eu cantei até no começo alvo. No caso do Kleber, ele queria que a música fosse escuro mais que o preto, escuro mais que o preto, sim, nesse sangue lavado, mais escuro que o preto serei. Vai de ré, ele que fica com o escuro, com as trevas dele lá. Bom, o oitavo item, na mesma esteira, estava o cantor Kleber Lucas, que se aproximou de Lula através do cantor Caetano Veloso, como vimos ali, aquele idoso. O Kleber também protagonizou discussões sobre o racismo. Para eles, o racismo significa somente... Não, eles são muito extremistas. Racismo, se você... Aqui a parede é branca. É clara, não é branca, mas é clara. Eu sou racista porque eu pintei essa parede de cor clara. Assim ele é. Também tem pessoas que dizem racismo, só quem sofre são pessoas de pele negra. Mentira! A própria definição de racismo nos diz que é um preconceito contra a raça. Ou seja, branco, preto, pardo, indígena, não importa. Teve preconceito contra a sua cor de pele? É racismo e tem o mesmo peso. Deveria ter. E esse Kleber Santos, ultimamente, ele é um racista. E a polêmica dele foi no hino da harpa cristã, que é uma adaptação do Salmo 51, verso 7, que diz: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E a música verdadeira é: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E ele simplesmente militou na rede social e em um podcast de uma forma racista, herege e apóstata contra a Bíblia. E tanto o Leonardo Gonçalves quanto esse Kleber Lucas foram convidados para cantar na posse do Lula. O PT sabe que a igreja é relevante também no cenário político e que é necessário perverter as igrejas evangélicas por meio dos frutos. Estão aí. Pessoal, esse sempre foi o objetivo deles: perverter a igreja, a verdadeira igreja. O diabo veio tão somente para roubar, matar e destruir. E essa é a missão do diabo. Não podemos permitir que esses militantes marxistas, comunistas,
socialistas se infiltrem em nossas igrejas, pervertendo mentes e corações, subvertendo as doutrinas do verdadeiro cristianismo. Pessoal, podemos ver aí claramente que o diabo está irado contra a igreja de Deus. E nós, como verdadeiros cristãos, a nossa missão é trazer a verdade remanescente, e libertar aqueles que estão perdidos e conservar aqueles que foram libertos. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a você pela sua audiência. Quero pedir para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, dê um like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas possam abrir a sua mente para a verdade. E eu trarei aqui algumas novidades, entendeu? Novidades muito boas e convidados especiais para estarem participando aqui conosco. Então, por favor, já compartilha com seus amigos. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Tenham fé em Deus, tudo dará certo. Deus está ao nosso lado. Um grande abraço.